Boa noite, a paz esteja com todos, amém? Vamos aqui mais uma reflexão da palavra de Deus, Mateus capítulo 5, que vai nos falar do Sermão da Montanha, e nós vamos lendo e vamos conversando com os irmãos, e é algo maravilhoso, os ensinamentos do Senhor Jesus, nós lermos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são livros que falam da história de Jesus, que falam dos ensinamentos, das curas, dos milagres que Jesus tem feito. E ele diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, os pobres de espíritos não são pessoas pobres que não têm dinheiro para comprar uma roupa, pessoas que não têm condição, que não têm comida em casa. Mas o pobre de espírito é o humilde, é aquele que tem um coração igual ao de Deus, que tem amor, que tem compaixão. E a palavra de Deus fala que o reino dos céus é dessa pessoa. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro, isso tem acontecido muito na terra, mas eu quero dizer que o Espírito Santo está na terra, que o Espírito Santo está aqui conosco, e Ele é o Consolador, como diz a palavra de Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 1, diz: Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e crede também em mim. Turbar é estar desassossegado, inquieto, perturbado. Deus está dizendo para você neste momento: não fique assim, porque Ele está contigo e Ele vai resolver a tua causa. Mas se você ficar preocupado, inquieto, como que o Senhor vai resolver se você está tomando da mão dEle aquilo que você tem que descansar nele e louvar e glorificar o nome dEle enquanto Ele trabalha? Porque o guarda de Israel não dorme, Ele trabalha por nós. E Ele diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos, irmãos? Muitas vezes são aquelas pessoas que no passado, quando não conheciam Jesus, eram pessoas descontroladas. A gente lembra da história de Moisés, que Moisés, ele matou um egípcio, não foi? Porque ele quis defender um judeu que estava apanhando. Mas o Senhor tratou de Moisés, ele passou 40 anos no deserto, e quando ele voltou, ele cuidou do povo de Israel no deserto, e ele se tornou o homem mais manso da terra. Então você que é uma pessoa descontrolada, que tem pavio curto, peça ao Senhor, dobra teu joelho, o Espírito Santo vai te ensinar. Porque temperamento não se muda, mas é controlado. O Espírito Santo pode controlar sim. Se você se entregar a Ele, se você deixar Ele dirigir a tua vida, todo esse nervosismo, esse enfurecimento que tem na tua vida, o Senhor pode controlar. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito, que é o amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Você pode ter o fruto do domínio próprio, você pode sim ser uma pessoa mansa, você é uma pessoa mansa em nome de Jesus. E a Bíblia diz que os mansos, eles vão herdar a terra. Essa herança da terra, irmãos, vai acontecer no milênio, onde Jesus vai governar durante 1000 anos. Então nós temos que começar a treinar hoje aqui nessa terra cheia de lutas e tribulações. O Espírito Santo pode nos ajudar. E ele diz: bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se eu e você tem fome e sede de justiça, se estamos vivendo injustiças, meu amado, o Senhor, Ele vai nos fartar. Ele promete nos encher de justiça, porque Ele é um Deus justo, é um Deus que está vendo a luta que você está passando e Ele vai cuidar de você. Ele vai tratar, Ele vai resolver essa causa, essa injustiça que você está passando. Aí eu lembro, irmãos, daquela passagem do juiz Inico, que ele não era um homem justo. E aquela viúva foi bater na porta dele para que ele resolvesse a causa dela. E ele resolveu a causa daquela viúva, não porque ele era bom, ele mesmo disse: eu sou um homem mau.
mas eu vou resolver porque eu quero me ver livre dessa mulher que bate na minha porta todo dia. Quanto mais Jesus, a palavra de Deus diz, quanto mais o Pai. Se um filho pedir peixe, o pai não vai dar um escorpião, se pedir pão não vai dar uma cobra, né? Quanto mais o Pai Celeste vai dar a você e a mim aquilo que nós pedimos a Ele, Ele vai nos dar. Então confia no Senhor, acredite. E Ele diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Seja misericordioso com as pessoas que nem têm misericórdia com você. Porque o que foi que Jesus fez, meu amado? Jesus, Ele entregou o Filho dele para morrer por pessoas que não merecem. Ele fez o mundo já sabendo que eu e você iríamos pecar, entristecer a Ele, desobedecer. Mas mesmo assim Ele resolveu nos amar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que nós sejamos misericordiosos com os nossos pais, você que é a esposa com o marido com a esposa, com os filhos, com os amigos, com aquelas pessoas que não merecem, irmãos. Nós temos que ter misericórdia, porque nenhum de nós merece salvação e Jesus resolveu nos dar. Sejamos misericordiosos. E Ele diz ainda mais, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer saber como é que você vai ver a Deus? Tem um coração limpo. Não é você só estar na igreja glorificando e fazendo a obra, mas tem que ter um coração limpo. Um coração limpo é um coração que não tem inveja, que não tem maldade, que não gosta de ver imoralidade, maldade, falar imoralidade. Um coração limpo, ele não olha com maldade para as pessoas, não olha para as pessoas já imaginando maldade. Fulano está conversando com aquela pessoa, já fica com aquela maldade. Um esposo que já tem maldade com a esposa, acha que ela está traindo. Nós temos que ter um coração limpo, irmãos. Nós temos que viver tranquilo nessa terra. Nós temos que entender que Deus é por nós. O Salmo 24, 3, ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Há uma pergunta, quem é que vai subir o monte? Quem que vai permanecer no lugar do Senhor, ao lado do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolo somente. A pessoa que não anda na falsidade, irmãos. A pessoa que não anda sujando suas mãos com aquilo que não agrada a Deus. Roubando, mentindo, enganando. Tenha pureza no seu coração, porque a Bíblia diz, lá em Hebreus, que quem vai ver a Deus é os que andam em santidade. E é possível andar nessa terra em santidade. E ele diz ainda mais, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você tem trazido paz para sua casa? Ou você é aquela pessoa cheia de briga e de confusão? Você é aquela pessoa quando chega já é logo brigando, batendo, fazendo zoada? Está dizendo aqui, irmãos, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que trazem paz. O que você tem trazido? O que você tem levado para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua igreja? Você tem trazido confusão, fofoca para o seu pastor? Seja um pacificador. Mude suas atitudes, meu amado, para você ser chamado filho de Deus. Às vezes nós pensamos que somos filhos de Deus, mas não somos. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Você tem sofrido por causa de Cristo? Dentro da tua casa as pessoas estão te acusando, e é porque é crente, só vive na igreja. Está sofrendo injúrias, calúnias, mentiras, porque você está servindo ao Senhor, te alegra. Olha os discípulos no livro de Atos, eles se alegravam e riam quando Paulo era preso, quando Pedro foi preso, que ele chegou lá no meio dos irmãos para orar, alegre. No outro dia ele já estava pregando a palavra, ganhando 3.000 almas para o Senhor. Alegra teu coração, tira toda a tristeza da tua vida, que o Senhor é contigo. Nós temos um Pai que é misericordioso, um Pai que é amoroso. Irmãos, na palavra de Deus nos mostra como nós devemos ser crentes de verdade.
Então que você seja submisso ao Senhor. A Bíblia diz: exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Grande é o teu galardão. Grande é o teu galardão. Colossenses capítulo 3 diz: pensai nas coisas que são do alto. Em que você tem pensado? Nas contas que você tem que pagar? Você tem pensado em quê? Em coisas que não agradam ao Senhor? Pensa nas coisas do alto. Deus vai te abençoar. Você é luz, você é sal, você é de Cristo. É mentira do diabo que você não vai se firmar no caminho do Senhor. Você vai se firmar. Você é um servo, uma serva do Senhor. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que a luz e a graça de Deus possa ser derramada sobre a tua vida hoje e todos os dias. Seja exemplo. Lembre-se que sofrer por Cristo é uma alegria. Façamos e obedeçamos a palavra. Tenha prazer em ler a Bíblia. Tenha prazer em orar em nome de Jesus. Vai tirando essa frieza do teu coração. Pisa na cabeça do inimigo e glorifique o nome do Senhor. Se essa palavra encheu o teu coração de graça, curte aí, se inscreve e que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz seja contigo.